Olá, meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a ONG Doutores Palhaços SOS Alegria. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Alessandra Perincelli Buchholz, que escreveu recentemente um livro falando justamente sobre a ONG Pontagrossense. Alessandra, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu aqui agradeço. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo. Fique com a gente, voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a ONG Doutores Palhaços SOS Alegria. Comigo no estúdio está a Alessandra Perincelli Buchholz, jornalista, empresária, diretora da ABC Projetos, que desenvolve projetos culturais, também projetos em comunicação. E ela escreveu recentemente um livro contando a história da ONG Pontagrossense, que invade os hospitais levando alegria. E o nome do livro é Salvando Risos. Alessandra, quando que você manteve contato com a ONG e quanto tempo levou para que o livro fosse preparado e publicado? Desde 2015 nós iniciamos esse projeto, né? Então é um projeto que começou tentando descobrir um pouco como é que funcionava esse trabalho dentro dos hospitais. O que fazia um voluntário colocar um nariz de palhaço e entrar no hospital e, naquele ambiente, tentar despertar sorriso. O que estava por trás de tudo isso? Então começou com esse propósito. E muitas pessoas, desde 2008, quando a ONG começou o seu trabalho, visitou mais de 250 mil pessoas, né, em hospitais. E essas pessoas, elas, de certo modo, viam os palhaços, interagiam com eles, mas será que elas sabiam, de fato, qual que é a essência desse trabalho, né? O que está por trás de tudo isso? Então, o livro ele surgiu com esse propósito, de mostrar a essência desse trabalho, que é um trabalho muito bonito, que tem bastante coisa a nos ensinar. Então, a partir daí, eu comecei todo o processo de pesquisa, de entrevistas, de investigação, para levantar um pouquinho, para trazer à tona um pouquinho desse trabalho. A iniciativa dos Doutores Palhaços nasce nos Estados Unidos por inspiração de um médico que ficou eternizado na pele de Robin Williams, o ator que infelizmente já faleceu, que é Pat Adams. Pat Adams, na verdade, é um médico, né, norte-americano, como você mesmo citou, que na década de 70, quando começou a fazer a faculdade, ele se sentia meio inconformado com o sistema da medicina, né? Ele trocou o uniforme branco dos médicos por roupas coloridas, né? E ele começou a perceber que muito mais que um tratamento medicamentoso e às vezes frio, até em virtude do tempo que o médico tem com o seu paciente, era mais importante para o tratamento, para a recuperação dele, o carinho, a atenção, ouvir, conversar mais com ele, e a partir daí ele começa a desenvolver toda uma metodologia própria, tanto que em 1971 ele cria um instituto, e esse instituto visava atender as pessoas independente da sua classe social, e despertar um tempo muito maior de atenção, de carinho. Ele pregava muito a questão do bom humor, da gargalhada como antídotos para a recuperação, porque ele via a recuperação dele como parte de um processo psicológico, onde quando ele passasse a se sentir bem, ele conseguiria uma recuperação mais rápida e mais eficiente. Então, aí foi a pontinha do iceberg, onde ele lança essa semente que começa a gerar outros frutos. E ele acaba inspirando, então, não foi ele necessariamente que criou, mas ele acaba inspirando a criação dos grupos de doutores palhaços pelos Estados Unidos. Isso. Ele não criou os doutores palhaços, né? Ele não usava o nariz de palhaço, usava roupas alegres, tinha um bom humor como tônica, né? A partir daí, na década de 80, alguns grupos norte-americanos começaram a se estruturar, inclusive teve um brasileiro que foi até lá, que é o representante dos Doutores Alegrias de São Paulo, e ele trouxe essa semente, ele conheceu esse trabalho lá, trouxe esse trabalho para São Paulo, e a partir daí os grupos começaram a nascer e a se disseminar no país.
E esse médico de São Paulo, você sabe o nome dele? Wellington Nogueira. Wellington Nogueira. Então ele trouxe essa, como é que eu posso dizer, mecânica, essa experiência. Ele teve essa experiência lá, ele acompanhou esse desenvolvimento e trouxe essa experiência para o Brasil, criou o grupo SOS de São Paulo, né? E a partir daí, inspirado nesse trabalho, outros grupos começaram a nascer. O que eu percebo é o seguinte, eu já vi o trabalho deles em loco, né? Recentemente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, os cursos de medicina e enfermagem querem criar dentro do Hospital Regional Universitário um grupo de doutores palhaços, que obviamente não vai competir com o SOS Alegria, mas nesse contato inicial, muito gentilmente, Bruno e Michele Madaloso foram até o Hospital Regional e deram uma palestra aos estudantes falando sobre a figura do palhaço e sobre o trabalho que eles desempenham. Para início de conversa, eu não gosto quando as pessoas se referem ao palhaço de forma negativa, né? Ah, você está me fazendo de palhaço. Não, o palhaço ele é uma figura importante dentro da história e do tecido social. E diga-se de passagem, pode ter salvo muitas pessoas no tempo dos estados teocráticos e dos reis despóticos. Afinal de contas, era o único que tinha o direito, de maneira suave, obviamente, de dizer a verdade ao rei, né, o bobo da corte, né, porque era louco, era bobo, então podia dizer determinadas coisas. Às vezes, alguns morriam no processo dizendo essas verdades, né. O fato é que tanto a Michele quanto o Bruno, e bem como outros que se encontram à frente da ONG, desenvolvem um trabalho de treinamento constante, porque ser voluntário é o primeiro passo, mas você não coloca o jaleco branco e o nariz de palhaço e vai entrando no corredor do hospital sem mais nem menos. Você precisa ser preparado para isso, não é mesmo? É verdade, acho que aí está toda a essência do trabalho que eles realizam, porque algumas pessoas têm essa ideia que de repente só colocar o nariz de palhaço, sou um voluntário e já posso realizar o trabalho, e não é assim não. Então tem todo um trabalho, um preparo para desenvolver esse trabalho dentro do hospital. Primeiro é conhecer, né, o que significa a máscara do palhaço, né? Como você mesmo disse, é uma distorção hoje na visão do palhaço, né? E lá em tempos remotos, como você mesmo citou, na questão do bobo da corte, na verdade a pergunta é, será que ele era bobo mesmo? Ele era o único que conseguia chegar para o rei, né, e dizer o que pensava sem ser punido por isso, né? Ele fazia o que toda a população, na verdade, queria fazer. E o próprio bobo da corte era uma sátira do próprio rei, né? O chapéu que ele utilizava era uma sátira da coroa. Então, de forma assim, até sutil, mas ele conseguia, da frente do rei, ser a sátira do rei e dizendo ao rei as coisas que as pessoas não conseguiam fazer. E assim, o palhaço, na verdade, se desenvolve como uma figura assim, muito humana. E um dos trabalhos que eles fazem, que eles discutem sobre o palhaço é o seguinte, a essência do palhaço, né? O que o palhaço é? O palhaço ele é maltrapilho, ele não tem com a sociedade o compromisso de estar bem vestido, de falar corretamente, de agir num padrão determinado que as pessoas agem. Ele consegue ser ele mesmo. E nesse ser ele mesmo, ele consegue uma identificação com o público, na sua essência, né, na sua origem. Por que as pessoas riem do palhaço? Porque elas se identificam com histórias que eles contam, não? Histórias bobas, mas que fazem parte da própria bobeira humana. Exato, exato. Né? Todo mundo é um pouco bobo. E aí está o fio dessa ligação. Então, na verdade, estudar a máscara do palhaço é uma coisa assim bem... É um trabalho que eles fazem no sentido de ir no hospital e entender o que essa figura está fazendo lá dentro e quais são os seus limites também. É diferente um palhaço de picadeiro e um palhaço do hospital. Um palhaço do picadeiro, a pessoa que vai lá no circo, ela vai para rir, ela está propícia para isso. E o desafio dele é tirar gargalhadas das pessoas. O palhaço do hospital não. Ele chega no hospital... se ele conseguir um sorriso de um doente, ótimo, ele ganha um dia. Mas se ele não conseguir, o simples fato de estar lá, de levar um ambiente diferente para o hospital,
de trabalhar um pouco essa questão da humanização, porque é um ambiente gelado, um ambiente frio. Então, a presença dele, o jogo que os palhaços fazem entre si, se ele conseguir despertar alguma coisa no paciente, já é um ganho bastante significativo. Eu noto que, lógico, é uma atividade muito mais suave do que no picadeiro. E essa suavidade é acompanhada de uma gentileza ímpar. É preciso também ter uma estrutura emocional razoável para entrar num hospital, por exemplo, numa ala de doentes terminais ou com crianças com câncer e alegrá-las, né? Não é qualquer um que consegue usar aquele jaleco branco e o nariz de palhaço. Por isso que eles fazem treinamento. Os treinamentos, eles têm psicólogos, eles têm uma série de profissionais justamente para trabalhá-los, para prepará-los para esse trabalho, né? Até um dos depoimentos que tem no livro, eles falam o seguinte: a gente entra no hospital e ali eu vou falar com o doente na condição que ele tiver, se ele tiver queimado, se ele tiver amputado, na forma que ele tiver, é a forma que eu vou recebê-lo, né? Então, quando o palhaço entra no hospital, ele já tem que estar preparado com isso. E isso é a questão de aceitar o outro na sua essência, na sua condição. Então, é todo um trabalho de humanização que o palhaço começa a fazer dentro de si próprio. Aceitar. Aceitar é um verbo muito bonito, né? Aceitar. Então, quando você entra, você aceita aquela pessoa que se encontra no leito de hospital na condição em que ela se encontra. Na condição que ela está. Né? Eu acho que essa é a sensibilidade do trabalho. Porque às vezes nem a pessoa se aceita. Exato. Da forma Pelo menos não naquele primeiro momento, né? No momento inicial, dependendo do que aconteceu, nem a pessoa se aceita, né? E ele entra lá, entra com o coração aberto. Na verdade, eu sintetizo esse trabalho como um trabalho de amor. Um trabalho de amor a si mesmo e ao próximo. Porque quem não ama a si mesmo não consegue levar esse amor ao próximo, né? É difícil. Então, é todo um trabalho de amar a si mesmo e de levar esse amor ao próximo. A síntese do trabalho do hospital é esse, né? Você ir lá, levar carinho, atenção. Às vezes, essas pessoas não querem receber. E é uma coisa muito interessante, principalmente quando a criança não quer receber o palhaço. E aceito isso muito bem, porque, veja, a criança que está internada, ela não pode dizer não para a enfermeira que vai lá aplicar a injeção, dar remédios, acordá-la, né, para o médico, até para os parentes que vão visitar, que às vezes, né, ela não está propícia. A criança não pode dizer não, o paciente não pode dizer não para ninguém. Agora, para o palhaço, ela pode dizer, não quero receber sua visita. E ele simplesmente se despede e sai. Então, até essa negação é uma negação positiva, porque está garantindo ao paciente lá a cidadania. O exercício pleno da sua cidadania. Isso. Eu também acho que é preciso ter uma fortaleza psicológica razoável para não chorar diante do doente, né? Quando a pessoa é sensível demais. Eu acho que a grande questão é o seguinte: o palhaço ele está preparado para a questão que ele não está indo lá para assumir a dor de ninguém. Aquela dor é do paciente, ninguém pode assumir, sentir por ele aquilo que ele está sentindo, né? Aquela dor, aquela dificuldade, aquele desafio é dele, né? Então, o que o palhaço pode fazer é tentar levar um ânimo diferente, tentar despertar uma alegria, um sorriso, mas seria até um pouco de egoísmo levar, não, estou sentindo essa dor, também vou carregá-la comigo, não. Aquele é o momento do paciente que ele tem para se resolver consigo mesmo, aquela dor é dele, né? O que o palhaço consegue fazer é entrar lá e dizer, eu respeito a tua dor, eu te amo e pode contar comigo. O miolo da sua resposta final aí foi muito interessante, o eu te amo. Quando nós dizemos isso na língua portuguesa, normalmente lembramos do amor eros, que é o amor romântico. A língua portuguesa, apesar de ser ampla, ela é muito pobre comparada a outros idiomas. E no grego, por exemplo, para a palavra amor, nós temos 4 palavras diferentes. Filia, que é a amizade, que é amor, eros, o amor erótico entre homem e mulher. Tem o amor entre pai e filho, que eu não me lembro agora da palavra, e, obviamente, agapao, ágape, que é o amor universal. Esse amor universal, que é demonstrado pelos palhaços aos pacientes, é algo tocante,
que exige realmente esse preparo que eu fiz questão de mencionar agora, porque não basta achar que está preparado. É preciso passar pelo crivo de quem já se encontra na organização há mais tempo e que já vivenciou determinados episódios positivos e negativos em relação à aceitação ou não da presença deles dentro do hospital. Você disse que ninguém pode tirar aquela dor do paciente. Aquela dor é dele, mas a experiência de conviver com o palhaço também é dele, né? Caso ele aceite o paciente. Sim, com certeza. E até sobre essa questão de amor, até tem um depoimento no livro de uma das voluntárias que ela fala de uma visita a uma paciente terminal, câncer, tá? E ela já vinha visitando há muito tempo a paciente que estava internada e um dia ela entrou e essa paciente estava bem alterada, e com dor e gritando muito, e o acompanhante que estava lá do dela também estava muito nervosa, e a voluntária entrou, pegou na mão do paciente e só disse: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só ficou repetindo isso até que ela conseguiu se acalmar. E aí a voluntária saiu da sala e poucos minutos depois a paciente também fez a sua partida para outra dimensão. Então, quer dizer, esse trabalho tem todo um significado, tem toda uma essência de relação humana, né, de compreensão, né, de ajudar. Eu não estou sentindo a sua dor, mas eu estou aqui do seu lado, você pode contar, pode descansar. E foi o que aconteceu. Então, tem muitos depoimentos que são muito emocionantes, que mostram bem essa dimensão. Quantos voluntários já passaram pelo grupo nesses anos? Olha, atualmente eles têm 32 voluntários. Eu não tenho esse número aqui agora para te dizer de quantos já passaram, mas são 9 anos de trabalho, então... Algumas dezenas, né? Isso. Médicos, profissionais liberais, jornalistas, enfim... Todas as áreas. Donas de casa... Não precisa ter uma formação específica para ser doutor palhaço. Uhum. É apenas dedicar o tempo livre. Isso é uma outra coisa difícil hoje em dia, né? Ou seja, você pegar o teu tempo livre e dedicar para alguém. Para alguém, né? E não é o seu tempo livre, é o melhor tempo que você tem, né? Quer dizer, e como usar isso. E, inclusive, eles próprios falam também que essa questão do tempo, porque às vezes as pessoas vão lá e dizendo assim: eu estou doando meu tempo para o outro, eu estou fazendo bem para o outro. Mas quando eles saem de lá, eles percebem que eles fizeram bem para si próprio, porque o que eles levaram, às vezes, foi pouco em relação ao que receberam também. Né? Porque não é só dar, é receber, é uma troca que existe com cada pessoa que está lá, com cada doente, com cada acompanhante, né, com a criança. Cada experiência é uma troca diferente. E produz na pessoa também uma reação, um retorno. Então, é errado achar que quando se faz o bem só se dá. Né? Às vezes o que se recebe é muito maior. Eu ouvi pessoas tidas como santas, ainda em vida, dizerem a mesma coisa, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Então, é um fato, é um fato. Quando você se doa a alguém, você mais recebe do que dá. Porque o reflexo disso é imediato no seu bem-estar. Não se trata de ego, porque daí é errado. Né? Mas de um processo de humanização. 90% da população brasileira é cristã. Então não tem problema eu usar a referência que eu vou usar agora. Existe uma frase de um pensador católico, se eu não me engano, que diz o seguinte: Jesus, de tão humano que era, só podia ser divino. Alessandra, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Doutores Palhaços SOS Alegria, a ONG pontagrossense que vem alegrando os hospitais da cidade desde 2008. Comigo no estúdio está a jornalista e empresária Alessandra Buchholz, que escreveu recentemente um livro falando justamente sobre a organização não governamental que acabei de mencionar na abertura do bloco. O nome do livro, Salvando Risos.
Alessandra, a gente se concentrou muito nas ações, no preparo, no bloco anterior, mas o livro propriamente dito traz o que para o leitor? São quantas páginas? São 96 páginas, né? Um livro que traz depoimentos de médicos, de fundadores da organização, pessoas que participam desde o início e sentiram já o resultado desse trabalho. São depoimentos também dos colaboradores, dos palhaços, né, de situações que eles viveram ali dentro e eles compartilham. E também existem muitas fotos, né, do Laertes Soares e da Maria Rogalski, né, que mostram muito bem como é que funciona esse trabalho. Tem imagens assim que é um chavão dizer, né, que fala muito mais que 1000 palavras, mas que efetivamente assim, ao apreciá-las, você consegue sentir assim, a emoção de um momento, de um instante. E o projeto ele foi bem recebido pela comunidade em geral, não? Foi sim. Então, nós iniciamos esse projeto, como eu havia mencionado no bloco anterior, em 2015. Né? É um projeto que vai além do livro. Tá? Quando nós iniciamos esse trabalho, a ideia foi o seguinte: como é que a gente pode tentar organizar? Porque assim, existem duas preocupações. A preocupação dentro do hospital, do trabalho que se realiza lá dentro, da formação desses colaboradores para atuarem lá, que é uma vertente, e a outra é como tornar a ONG viável, né? Porque todo esse trabalho ele tem um custo, apesar dos voluntários irem lá gratuitamente, disporem do seu tempo para esse trabalho, mas existe toda uma estrutura de apoio, existe uma formação, existe todo um trabalho, a coordenação ela tem que ser fixa, ela não pode ser voluntária, tem que efetivamente fazer a programação de ações. Então, como tornar isso viável? Eles já vinham fazendo através de bazares, de ações esporádicas, que ajudavam, de certa forma, a angariar recursos, mas mesmo assim ainda eram insuficientes. Então, a partir de 2015, nós pensamos numa estratégia diferente, que é inscrever as ações em projetos culturais através da Lei Rouanet. Então, em 2015, nós fizemos o primeiro projeto. Esse projeto ele previu as intervenções nos hospitais durante o período de 1 ano, a produção de 2 espetáculos que eles realizam todo ano no Colégio Marista, no Teatro Marista, que a ideia do espetáculo é fazer com que a população conheça um pouco dos doutores palhaços atuando também. E engraçado, inclusive, quem vai mais nos hospitais são ex-pacientes que tiveram contato com eles e acabam tendo a oportunidade de revê-los. E o livro ele sintetiza esse trabalho, porque a ideia do livro é mostrar justamente a essência, né? Por que eles fazem esse trabalho e como que esse trabalho é reconhecido pela comunidade. Uhum. A questão da arrecadação de recursos, ela já, como eu posso dizer, se tornou uma realidade e ainda não? Sim, nós estamos agora no segundo projeto realizado através de Lei de Incentivo à Cultura. Então, ela auxilia bastante no processo de tornar viável o projeto. É claro que sozinho ela não dá conta de toda a estrutura, mas pelo menos parte das ações a gente consegue viabilizar. Inclusive, todo ano nós fazemos projetos novos para que haja uma continuidade sempre, mas é um processo sempre também em busca, porque não é só fazer o projeto, a gente tem recurso garantido, a gente tem que fazer a captação. Então, todo um trabalho com empresas e pessoas físicas que podem fazer a sua contribuição através de redirecionamento de parte do imposto de renda. Ou seja, é um imposto que tem que ser pago de qualquer jeito, né, e pode ser redirecionado para essa ação. Isso, na verdade, é um dinheiro que não ficaria no bolso do contribuinte nem da empresa. Né? O que eles fazem é simplesmente um simples redirecionamento que o governo permite. Né? Então, para pessoas jurídicas, para as empresas, elas podem direcionar 4% do imposto de renda devido para o projeto, e as pessoas físicas pagadoras de imposto de renda, elas podem direcionar 6%. E esse redirecionamento é feito de que forma? Uma vez que o projeto é aprovado, o próprio Ministério da Cultura abre uma conta bancária específica para o projeto, e essas pessoas elas fazem depósito diretamente nessa conta. Mediante o depósito, a organização gera um recibo chamado recibo de mecenato, e com esse recibo as empresas ou pessoas físicas fazem a dedução do valor que precisam pagar do imposto de renda. Ah, perfeito. Então primeiro se faz a doação, pega-se o recibo e daí se incorpora na declaração. Né? Isso mesmo. E automaticamente se abate do imposto de renda daí. Isso mesmo. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Jurídicas, 100% do valor nesses limites de 4% pessoa jurídica e 6% pessoa física.
Alessandra, então os livros estão sendo distribuídos nas livrarias da cidade, estão na sede, R$ 35,00 a unidade. A sede do SOS Alegria fica onde? Júlia Lopes, 151, sala 1. E qual o telefone lá? 3028-0713. Bem, o site, eu até lembro de cabeça que eu andei fazendo umas pesquisas, é sosalegria, tudo junto, .org. Né? Com base nesse endereço já se acessa, então as pessoas que quiserem ajudar, ou até mesmo trabalharem como voluntários, podem procurar a entidade dessa forma. Projetos dessa natureza, como o que foi desenvolvido para tentar melhorar a vida da ONG e automaticamente dos pacientes, necessitam, obviamente, do apoio popular. Nós pagamos impostos demais no Brasil por um retorno de menos. O problema não é o volume de impostos que a gente paga. O problema é como o dinheiro é aplicado. E isso gera um desgosto muito grande na população quando ela tem que arcar com qualquer doação a mais. Nós vivemos um período muito conturbado de extrema agressividade social, o que é deselegante, para dizer o mínimo, quando não cruel, pessoas que não têm culpa de nada. E aí eu falo das brigas eternas, principalmente em redes sociais, entre esquerda e direita, bem como o descrédito na sociedade civil organizada. E as ONGs representam a sociedade civil organizada. E se não for assim, literalmente não existe sociedade, porque é desse jeito que nós funcionamos. Uma questão de boa-fé, nesse caso, eu acho que é mais do que válida, porque eu nunca vi tanta seriedade num grupo de palhaços. Né? Isso é verdade, é um trabalho realizado com muita seriedade e, acima de tudo, com muito carinho também. Né? Então, é um trabalho muito iluminado, pelo que eu pude perceber, pelo que eu pude acompanhar. Então, vale a pena, de fato, fazer esse redirecionamento. E as leis de incentivo, elas têm uma característica assim, muito singular, né? Porque, como você mesmo disse, a gente paga impostos e não vê o que acontece. E, através da lei de incentivo, você tem a oportunidade de, pelo menos uma parte, mesmo que pequena, do seu imposto, você direcionar para um projeto que você escolhe, que está na sua comunidade e que você tenha condições de acompanhar a execução. Então, assim, é uma das poucas oportunidades que a gente tem para engajar nesse processo. Então, assim, vale muito a pena participar, é muito importante, tem um retorno muito grande e você consegue ver esse retorno. Veja, nós falamos no bloco anterior sobre um processo que é o processo de humanização. Nós estamos cada vez mais conectados, os celulares demonstram isso. E eu encaro o celular como se fosse um martelo. Então, o celular para mim é uma ferramenta. Eu acho muito engraçado quando alguém me diz: eu mandei uma mensagem de WhatsApp para você. Bom, as pessoas falam simplesmente WhatsApp. Mandei um WhatsApp para você. E qual é a minha obrigação de ficar com o WhatsApp aberto 24 horas na minha frente? Nenhuma, zero. Esse excesso de conectividade já preocupava alguns pensadores antes da internet, porque a sociedade poderia se desconectar dela mesma, ou seja, as pessoas delas mesmas, e se criar uma massa disforme sem consciência. E isso é um problema. Isso é um problema. Cada vez mais a iniciativa é outra, é você buscar o resgate do ser humano. O que eu percebo nos voluntários que participam do grupo, agora falando da questão dos voluntários, é que eles recuperam, em grande parte, a humanidade que tiveram no ambiente doméstico, na escola, em tempos passados, ou que talvez nunca tenham perdido, né? E se nunca perderam, aprimoram essa humanidade. E é lógico que os efeitos benéficos são visíveis. Você percebeu isso nos integrantes do grupo? Você achou que eles eram diferentes da média das pessoas comuns? Eu acho que nesse trabalho, nessa formação que eles fazem, eles procuram exatamente isso. Eles buscam estudar e se reencontrar nesses parâmetros. Eles buscam muito essa questão da humanização, de se aproximar dos outros e de si mesmo também.
os jogos que eles fazem na formação. Geralmente o palhaço nunca entra sozinho no ambiente hospitalar, né? Geralmente eles estão em dupla, porque enquanto um joga com o outro e aí busca o paciente em todo esse processo, mas sempre buscando essa questão de humanização, de explorar essa vertente de aproximação. Quando a gente fala de humanização de ambiente hospitalar, não é questão de levar essa humanização só para o paciente. Os próprios profissionais que trabalham nos hospitais também carecem de serem lembrados, de serem tocados nessa essência. Porque o ambiente hospitalar, querendo ou não, ele acaba sendo muito frio, as pessoas se acostumam, que trabalham, se acostumam muito com o ambiente e acaba faltando um pouco mais esse ambiente, esse trabalho acolhedor. Então, se esse trabalho faz bem para o paciente que está lá internado, para o acompanhante, que às vezes a situação do acompanhante é ainda mais angustiante que a do próprio doente, mas ela acaba reverberando também entre os profissionais que atuam no hospital. Então, eu acho que essa preocupação, que esse envolvimento, ele acontece de diversas fases, uma interface mesmo coletiva. Isso também, obviamente, afeta, creio, de maneira positiva, os pacientes, aliás, os parentes dos pacientes, né? Sim, porque que sofrem tanto quanto o paciente. Com certeza. Tem relatos no livro, por exemplo, de voluntários que, enquanto faziam a criança rir e brincavam, a mãe pôde sair um pouco da sala para respirar, para chorar, porque a pressão é muito grande e normalmente a mãe, principalmente quando está com filhos internados, ela não pode expressar a sua angústia, a sua dor na frente da criança, que tende a piorar ainda mais o quadro. Então, esse alívio, esse respiro acaba atingindo todo mundo. E a tônica do trabalho deles, o que é inclusive o título do livro, é Salvando Risos. Quer dizer, por que Salvando Risos? Né? A gente sempre ouve falar, rir é o melhor remédio. Ou então, quando alguém está doente, ele está melhor, está até rindo. Né? Mas por que isso? Né? Que verdade tem nisso? Né? E estudando um pouquinho, a gente vê que, na verdade, o sorriso faz muita diferença, assim, porque ela não é uma expressão apenas física, ela é uma expressão da alma também. Né? O sorriso é uma das primeiras formas de comunicação. Né? Quando a criança nasce, depois do choro, qual que é a principal interação com os pais? Né? Que os pais entram em êxtase. Quando a criança dá um sorriso, né? E a criança começa a perceber que quando ela dá, primeiramente, o sorriso talvez seja involuntário, mas a partir do momento que ela consiga controlar esse processo e ela vê a repercussão que ela tem com o outro, quando ela sorri, aquilo passa a ter um significado também para ela. Então, essa questão do sorriso é algo bastante tocante, bastante interessante nesse processo todo. Alguns médicos falam na risoterapia, né? Existem algumas pesquisas nos Estados Unidos que diz que quando o paciente ri mais, diminui o tempo de internação dele. Então, é todo um processo que está por trás disso. Por quê? Porque quando ele ri, o quê? Ele está mudando seu estado de espírito, né? Seja por um segundo só, né? Ele está redirecionando os pensamentos. Então, de fato, isso faz muito bem. O processo de risoterapia, aqui eu estou colocando entre aspas, né, que algumas pessoas até contestam, eu particularmente não duvido não. E é muito simples isso, né? Sempre que a alma é leve, tudo parece melhor. É senso comum, eu acho que quase todos concordam com isso. Existem alguns relatos na história da medicina, embora sejam muito contestados no campo acadêmico, de pessoas que se curaram rindo. Inclusive um episódio de um cidadão que estava condenado, ele ia morrer, né? Então ele se trancou no hotel durante umas 3 semanas vendo comédias. Ele falou, vou morrer mesmo. Então, ele saiu de lá e curiosamente, não se sabe se foi por isso ou não, mas ele saiu curado. O que aconteceu nesse intervalo de tempo, ninguém sabe com o organismo dele, cientificamente falando. Mas existe uma teoria de que talvez a endorfina liberada pelo riso tenha combatido de alguma forma o tumor. Se isso tem lógica dentro da biomedicina, eu não sei, mas aconteceu, né? É um relato concreto. Então, ou talvez a estimativa inicial tenha sido exagerada, talvez ele não fosse morrer. Todo mundo vai, né? Mas não no intervalo de tempo que tinham dito para ele, né?
De qualquer maneira, quando você facilita o riso, né, tudo fica melhor. Eu costumo também lembrar o seguinte: grandes atores, né, quase todos eles começam fazendo comédia. Tom Hanks, por exemplo. Né? E eu estou citando apenas um exemplo, porque fazer comédia é muito difícil. E o palhaço, ele tem uma coisa curiosa, a Michelle e o Bruno nas palestras que dão, lembram isso, né, essa questão de ele se identificar com as pessoas. Nós fracassamos, todos nós. No mínimo uma vez na vida nós fracassamos. Não, eu sou um homem de sucesso, sou uma mulher de sucesso. Todo mundo fracassa, em algum aspecto da sua vida, em algum momento. E o palhaço, ele é um fracassado, né, também. É o bobo, é aquele que é menos valorizado. E Charles Chaplin incorporou isso de maneira genial em Carlitos. Quando a gente pega essa faceta do palhaço, o fracasso, a gente se identifica. A gente se identifica porque o fracasso, ele faz parte, infelizmente às vezes com uma insistência muito grande, né? Eu costumo dizer que às vezes Deus pensa que todo mundo é da Marinha dos Estados Unidos, né? Está preparado para aguentar qualquer tranco, mas, enfim, nem todos somos Jó, né? De qualquer maneira, independente disso, e eu digo isso com toda a fé que eu tenho e respeito, essa identificação do sofrimento, do fracasso com o palhaço faz com que a gente se aproxime dele. Esse é um dos segredos dessa fórmula de sucesso nos hospitais, será? Com certeza. Até uma coisa que a Bruna e a Michelle comentam muito nas palestras é o seguinte, que o palhaço tira debaixo do tapete tudo que as pessoas jogaram. Né? Porque tudo aquilo que as pessoas tentam esconder de si mesmas, jogando por baixo do tapete, ele vai lá e tira, né? Ele descortina, né? Ele traz isso para o público na sua maior expressão de humanidade, né? Então, o palhaço, por exemplo, se alguém é mais orelhudo, tenta esconder o palhaço, não, ele vai lá e ressalta ainda mais uma questão que seja física ou algum embaraço que ele tenha, quer dizer, ele expõe ainda isso mais. E as pessoas, de certo modo, se identificam com isso também, porque faz parte do processo, né? Eu, como ser humano, tenho os meus defeitos, sejam eles físicos no meu corpo, sejam os meus embaraços, né? E o palhaço, ele explora justamente essas facetas, essas interfaces, né? Então, aí que mora a questão da identificação, né? Ele se coloca humano despido das máscaras sociais que nós vestimos, né? Porque no dia a dia todo mundo se maqueia ou coloca máscaras sociais para aparentar, né? Trejeitos, situações que a sociedade coloca como parâmetros, né? A própria questão de ser magro, de ser gordo, e para o palhaço não, isso não, vou colocar uma roupa que me deixa magro. O palhaço não, ele coloca justamente as roupas que têm expressões que valorizam muito mais essas imperfeições que a sociedade comenta. Então, é nessa forma de expressão, de se mostrar como realmente é, sem tentar esconder, que cria as identificações. No ambiente hospitalar, existem, aqui em Ponta Grossa, o SOS Alegria atendeu 250 mil pessoas desde 2008. Isso foi relatado no bloco anterior. E eu gostaria de saber o seguinte: os doutores palhaços observaram a melhora nos pacientes acompanhados à medida que eles foram recebendo alta? Deixa eu citar para você um episódio que assim, me marcou bastante e eu acho que mostra, que responde bem essa questão. Quando eles visitam, principalmente, doentes que estão em coma, né, que olhando se diz que eles não respondem mais
a algum processo, alguma comunicação, eles têm notado alguns resultados assim, algumas motivações assim que são muito gratificantes. Bom, uma das passagens que eles contam é a seguinte: entraram numa sala, a enfermeira disse, não adianta, aí você não pode pular essa visita, não adianta. E eles insistiram e entraram, com música, tocando uma música, ou com uma caixinha de música, e aí perceberam a alteração no batimento cardíaco do paciente que estava em coma. Ou então, outra vez, que eles fizeram a mesma coisa, sempre com assistência, sempre existe essa questão de, esse não precisa entrar, esse paciente não precisa visitar, mas eles insistem nesse trabalho de pegar na mão, de dizer, eu estou aqui, de contar uma história, de cantar uma música, ou de soltar uma bolinha de sabão. Teve uma paciente, uma senhora também, que ao sair de lá, eles perceberam uma lágrima escorrendo. Então, o que eles dizem é o seguinte: onde tem vida, nós estamos lá. E se uma pessoa, nessa condição, você vê um retorno desse, a mudança de um batimento cardíaco diz muito numa situação como essa, quer dizer, porque o corpo pode estar ali engessado, né? Mas tem vida e essa vida está respondendo a algum estímulo, né? Se nessa condição você consegue um retorno, imagine quando ela não faz, essa ação não faz, como alguém que está ali, está interagindo, está percebendo a sua presença diretamente. Um dos aspectos que você mencionou durante o bloco, que eu acho que vale a pena ser ressaltado, é a questão do despertar de alguns profissionais. Eu respeito muito a classe médica e principalmente enfermeiros e enfermeiras. Fazem um trabalho digno de aplauso. Dito isso, qualquer profissional que lide com a dor, jornalistas, por exemplo, que trabalham com a área policial, a gente se acostuma com a dor do outro. Ela passa a ser comum. Não porque sejamos insensíveis, mas porque precisamos nos manter conscientes durante o processo, porque o excesso de piedade pode comprometer a nossa atuação profissional. Isso independente da área que você atua. Se você lida com dor, né, você acaba passando por isso. Se você é um bombeiro, por exemplo, você primeiro tem que salvar a pessoa, depois você pode se emocionar. Então, é um processo dramático, eu diria. No caso dos médicos, infelizmente, e das enfermeiras, existem profissionais que são excepcionais, que são dignos de exemplo, e existem outros que se afastam dos pacientes. E essa atividade lúdica de um falso médico com nariz de palhaço, entrando com um jaleco branco nos corredores do hospital, oferece uma oportunidade concreta do profissional se reconectar com a criança interior. Porque o que nos impede de morrermos para o outro é justamente a criança interior. Então, eu acho que esse aspecto é muito sólido, né? Ou seja, a reumanização, o despertar da humanidade de algumas pessoas que se encontravam adormecido por força de ofício. Os profissionais dos doutores palhaços, os voluntários, relatam isso, de alguma forma? Sim, relatam sim. Só pegando esse gancho, como o bobo da corte era a sátira do rei, o palhaço do hospital é a sátira do médico. Né? Ele entra no hospital com esse papel, né? Ele é a sátira do médico. Inclusive, eles entram com um estetoscópio de brinquedo, e esse estetoscópio, de repente, vira um cavalinho no qual eles vão embora. Então, tem toda essa relação. E até no próprio livro a gente vê isso, tem relatos de médicos, principalmente pediatras, né, falando sobre essa questão de como isso toca, de como isso mexe, de como isso contribui nesse processo dentro do hospital. E como humaniza também, e como traz à tona para os próprios profissionais essa necessidade, né, de manter uma aproximação, né, de olhar o paciente, não só como paciente, mas como um ser humano também. Né? Então, eu acho que participa, que envolve todo mundo nessa atmosfera de humanização. Alessandra, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Doutores Palhaços SOS Alegria. Comigo no estúdio está a Alessandra Perincelli Buchholz, jornalista e empresária, diretora da ABC Projetos, que desenvolve projetos culturais e também projetos na área de comunicação e que vem ajudando a ONG Ponta Grossense a obter recursos com projetos através da Lei Rouanet. Nós já mencionamos isso no bloco anterior, vamos repetir no fim do programa a questão do telefone e do endereço da organização não governamental que vem trabalhando desde 2008 em Ponta Grossa. E eu gostaria aqui que você dividisse conosco algo que eu ainda não tinha lhe perguntado. Como foi a sua experiência pessoal ao lidar com os Doutores Palhaços? Olha, acho que foi uma experiência assim, muito produtiva, trouxe assim, acho que sentimentos, emoções internas, acho que conseguiu despertar em mim muita coisa que eu tentei compartilhar no livro. Até uma situação, durante o processo de produção do livro, descobri uma doença, eu precisei fazer uma cirurgia dentro desse processo, e essa cirurgia me deixou uma sequela que eu não conseguia sorrir. Fiquei com uma paralisia facial por um tempo, ainda tenho um pouco, e eu não conseguia sorrir. E aí eu comecei a pensar muito no livro, eu estava escrevendo um livro sobre salvando risos, e eu não conseguia sorrir, né? Será que alguém estava querendo me dizer alguma coisa com isso? E me ajudou a pensar bastante e ver assim, a importância desse trabalho na vida das pessoas. A gente não se dá conta de quando sorrir. E você, somos da área de comunicação, estudamos muito comunicação não verbal, então a gente sabe toda a parte teórica desse processo, discursa sobre isso, mas na prática é alguma coisa totalmente diferente. Você tem uma criança na tua frente sorrir para você, você não consegue retribuir esse sorriso, é muito angustiante isso, porque ele tem uma expressão que é muito mais que uma expressão física, uma expressão simbólica. O sorriso é uma troca de afeto, é uma troca de identidade, ele é um agradecimento, ele é um por favor, ele é um obrigado. Então, ele assume na vida da gente um papel muito importante, ele diz muita coisa. E quando você não consegue sorrir, você percebe que tem uma lacuna, que parece que está faltando alguma coisa. Aí você pensa no processo ao contrário, né? Quer dizer, quando eu consigo fazer alguém sorrir, quando eu consigo tirar um sorriso de alguém, né? Quanto que tem de identidade, de troca nesse processo. Então, eu achei que esse processo foi... Eu achei que apesar de numa situação um pouco difícil, fora do controle, mas me ajudou bastante a refletir no trabalho que ele se realiza nos hospitais, no objetivo, né, de todo esse processo de gerar risos, de gerar sorrisos, de gerar troca. E eu acho que foi assim, uma contribuição assim, muito grande para mim enquanto pessoa, ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho. E eu espero que o livro, de certo modo, consiga, embora seja apenas um livro, uma expressão, quer dizer, tem muito mais coisas, muito mais histórias a serem contadas, mas eu espero que, de alguma forma, ele desperte nas pessoas também esse sentimento, esse entendimento da vida através de um sorriso. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Eu também quero parabenizar os professores do curso de Medicina e Enfermagem que têm insistido na ideia de criar um grupo de doutores palhaços dentro dos cursos de Medicina e Enfermagem para que os alunos participem como voluntários, talvez até os professores. Em profissões de alta intensidade, como por exemplo a minha, quando se fecha um jornal, um telejornal diário, um jornal impresso, a correria é sempre muito grande. E curiosamente nós não temos tempo para estarmos errados. Durante um processo cirúrgico, o atendimento de um paciente, acontece a mesma coisa. Quem não tem tempo para estar errado, corre o risco de estar errado. E a única forma de evitar esse risco é o processo de humanização, de alteridade, de se colocar no lugar do outro. E eu acredito piamente que
que se os alunos participarem desse grupo, que vai atender então o Hospital Universitário dos Campos Gerais, o Hospital Regional, com certeza, sairão de lá não apenas médicos, mas seres humanos melhores do que entraram. Porque, afinal de contas, não é por isso que nós estamos aqui, não é esse o nosso objetivo, nos tornarmos melhores do que nós mesmos éramos anteriormente? Um grande abraço e até o próximo fim de semana.